influenciam mais do que um Estado-nação. Pessoas comuns com um celular gravando em casa, baixíssima qualidade, com milhões de seguidores no YouTube, influenciando mais do que uma rede de TV. E isso é algo muito novo. E aí a gente tem, obviamente, empresas que captaram isso aí, que a gente viu que estava por trás de um conjunto de coisas que a gente vai vendo hoje como fake news. A gente sabe que existe mesmo. E aí a gente começa a ter um sentimento que é chamado de mal-estar da democracia e ataque aos sistemas tradicionais como partidos, sindicatos, ambiente político, mídia clássica, porque assim, se a gente destrói tudo isso, no que pesa os muitos defeitos que todas essas instituições têm e o aprimoramento que elas necessitariam ter, a destruição disso nos levaria a um estado de caoticidade que quem domina esses aplicativos, as empresas que sabem como funciona a lógica por trás desse tipo de pensamento, teria capacidade então de influenciar muito rapidamente as pessoas. Viveríamos sim aquela coisa de Andrew Warren, o Big Brother mesmo, manipulando todo mundo. Acontece que é muito mais rápido do que a gente imagina. Então a gente pode considerar que é uma massa inculta, ou a gente começa a pensar: o que eu não consegui conversar com essas pessoas? Uma coisa que a gente tem, aí existe uma britânica neurocientista que estuda as redes sociais, a obra dela é fantástica, Susan Greenfield, da Universidade de Oxford. Ela diz o seguinte: a internet é o mundo digital de um ecossistema de baixa empatia. Se eu estiver aqui e disser: Mazinho, eu odeio você, ele pode fazer uma cara pra mim que eu digo: não, mas não é tanto assim, Mazinho. Assim, eu só não gosto de você. Aí ele começa a chorar: não, mas assim, é uma leve antipatia, mas assim. Quer dizer, ele, na medida em que ele vai reagindo diante de mim, eu vou desenvolvendo um sentimento empático, que aquilo vai modificando o meu comportamento, e eu posso refletir sobre o peso do que eu estou dizendo para ele. Como o Alexei falou, a verdade sempre pode ser um problema se eu for franco o tempo todo. Eu posso machucar as pessoas. Na internet, esse sistema de empatia desenvolvido por séculos de desenvolvimento neurofisiológico e ontológico social humano é perdido. A gente troca as feições únicas de um ser humano por emojis do WhatsApp, que de vez em quando a gente não manda errado. Não sei se já aconteceu com vocês. É para desejar meus pesos, mas manda o cara sorrindo. Aí, meu Deus! E hoje pode apagar, mas no ano passado não podia apagar. Você tinha desculpa, foi errado. Ou então a gente aproveitava para criar um lapso freudiano de internet. Queria dizer aquilo, dizia, não foi o corretor. Que é mais massa é essa, né? Seu filho diz: desculpa, não era isso que eu queria dizer. O corretor sabe como é o corretor, né? Mata um. Então a gente vai vendo que nesse aspecto você tem que na esfera digital não existe uma desumanização do contato humano. Para os haters é muito mais fácil atuar nesse momento. Você chega lá, né? Eu lembro que eu participei do programa de Fátima no dia em que Marielle foi assassinada. Eu estava no Rio, de madrugada ela foi assassinada, ligaram para mim: Rossandra, a pauta mudou, vamos cobrir a morte de Marielle. Levamos uma pessoa ligada a ela e foi um programa inteiro de homenagem. E eu defendendo, mostrando um absurdo que era aquilo. Rapaz, eu nunca tinha sido tanto atacado na internet. Porque veio toda aquela história de mentiras sobre ela e tentaram matá-la também simbolicamente depois, a gente sabe disso. Foi ridículo, com várias montagens assim, chulas, infantis, né? E aí eu nunca tinha sido tão atacado. Eu disse assim: mas é claro que quando você defende a justiça, você é atacado. Mas aí você tem que entender o seguinte: uma das coisas que a maturidade exige da gente é saber escutar quem merece ser escutado. Tem muita gente atirando pedra sentado na arquibancada sem coragem para descer para a arena da vida e fazer uma luta justa. Essas pessoas não merecem que eu escute elas. Escuta as pessoas que estão comigo na arena, tentando também do jeito delas, do modo delas, no tempo dela, construir uma civilização, uma sociedade e elas mesmas. Temos que ter a maturidade de saber que o mal existe. Acho que Paulo dá um conselho massa sobre isso. Fica ligado, irmão. Preste atenção, não surta não. Observa. Vê o cenário. Não dá uma de pauliana não.
Mas uma vez que você observou todas essas coisas, não se contamina, não se desespera. Retém de todo esse cenário aquilo que é positivo e bom e age. Claro que ele disse de uma forma mais elegante do que eu, né? Vê de tudo e retém o que é bom. É que eu estou fazendo uma atualização do Evangelho segundo o Rossano Clemente. E a gente tem aí, então, esse é o novo normal, gente. Essa caoticidade é o novo normal. Essa falta de fronteiras definitórias que define algum tipo de padrão para a gente é o novo normal. E essa angústia das múltiplas pautas identitárias importantes gerou um abandono de uma outra pauta, que é das pessoas que têm uma pauta muito comum. Você sabe que eu estava vendo um especialista na campanha americana, no dia da eleição, eu estava em Nova York, no apartamento de um amigo que mora de frente ao centro de convenções, onde estava esperando o Hillary chegar, porque estava ganho. Os estudos de pesquisas todos mostravam que ela ganhava. Ela perdeu. O povo chorava na rua. Deprê, quarta-feira de cinza nova-iorquina. Sabe? E aí ele começa assim: nenhum discurso de Hillary Clinton foi para o povo americano, foi para grupos. Aquele americano médio, que eu posso apenas, se eu quiser, ou como aconteceu aqui, humano ignorante, isso é uma forma simplista de ver os seres humanos, gente. Tipo, até um cara que diz: quem elegeu Donald Trump foi uma parte insignificante da América que fica entre Nova York e Los Angeles, que é o que eles chamam de América Profunda. Estados como Arizona, Texas, Ohio, que tem aquela visão de mundo mais simplista. Mas é assim, eles existem, eles também têm uma pauta. E essa pauta começou a ser ignorada. Entenda, não é que eu estou dizendo que as outras pautas não são importantes, mas é porque eles começaram a sentir assim, tipo, essas pautas que a gente começa a aceitar no primeiro momento, parece que querem anular nossas pautas também. É como se fosse assim: pronto, esse mundo aqui não presta mais, tem que ser todo desse jeito. Entra um desespero, vem essas disrupturas todas, mídia, novas tecnologias. Aí é claro, diante de muitas possibilidades, as pessoas chamam o papá por um pai. Historicamente foi assim com Hitler. Eu não estou dizendo que Bolsonaro é um Hitler não, gente. Espera. Ou seja, é aquela ideia de que eu preciso de alguém simplista que diga: deixa comigo que eu resolvo. Porque as pessoas, ainda infantilmente, terceirizam a própria responsabilidade de transformar a sociedade a si mesmas. Então é muito mais fácil chegar alguém que diz que resolve. Mas nada como a realidade para mostrar que não resolve. Nada como um choque real, pousar no cotidiano, para ver que não tem como não negociar com o Congresso. Nada como não se tornar alguém que está no poder, para ver que o telhado fica de vidro e a lama começa a aparecer. Mas uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar aqui é que isso é psicicamente rico. Porque as sombras da personalidade, aquela que você mostrou muito bem aqui, quando no pórtico da entrada do ducado havia as 7 virtudes e as 7 deficiências, e quem trabalha com astrologia sabe muito bem como Mazinho, quando você ignora a sombra, ela destrói você. Seja a minha sombra como indivíduo, seja a sombra psíquica de um coletivo. E numa perspectiva de constelação familiar, sempre que alguém do sistema é excluído, ele faz qualquer força para voltar, nem que seja pela violência. O grande objetivo de um sistema familiar é a inclusão de todos. A exclusão gera a volta pela violência. É como se fosse um tubarão rondando um barco, querendo voltar para dentro do barco, e só deixa esse tubarão se você entre. E aí a família tem esse processo, a sociedade tem esse processo, a civilização historicamente tem esse processo. Só que o que é que acontece? As pessoas que têm uma visão de mundo mais plural, elas têm uma capacidade mais empática e mais inclusiva. E as pessoas que têm uma visão de mundo não tão plural, elas têm menos empatia e menos capacidade de inclusão. Porque a empatia delas é tribal. Só os meus, os que pensam como eu, os que creem como eu, os que votam como eu. A proposta de qualquer um desses grandes avatares que passaram pela humanidade é uma visão plural de inclusão de todos.
E aí você vê, por exemplo, a clássica história do samaritano, que é um processo de inclusão. Um processo de inclusão do diferente, do que era visto como menor, como não merecedor do contato ou do respeito pelos judeus, e os personagens que passam ao redor desse homem caído, aquele homem que estava caído e o bom samaritano acolhe, são o suprassumo da hierarquia do judaísmo, o sacerdote e o levita, que é quem junto com o sacerdote faz a oração e quem canta no templo, a tribo que ficou responsável pelo coral, pelo cântico, pelo louvor, pela adoração.